A partir de agora, na nova Rádio Cultura, você passa a acompanhar o programa Momento do Trabalhador. Notícias nacional, estadual, regional e local. Você, trabalhador, ficará por dentro dos seus direitos e deveres através de entrevistas e matérias sobre as leis e o sistema jurídico trabalhista. Notícias. Giro sindical. Direitos. Mundo do trabalho. Política. Economia. Saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá, estamos iniciando o programa Momento do Trabalhador deste sábado, dia 2 de junho de 2016. Hoje comemora-se o Dia do Bombeiro. Em 2 de julho de 1856, foi criado no Rio de Janeiro o Corpo Provisório de Bombeiros da Corte, que teve por comandante o Major João Batista de Moraes Antas. Por isso é que no dia 2 de julho se comemora ainda hoje o Dia do Bombeiro, numa rememoração desse dia e como homenagem ao constante devotamento e os atos de heroísmo praticados por todos os que pertencem e têm pertencido a essa exemplar corporação no qual o povo confia. As guarnições do Corpo de Bombeiros são várias em diferentes pontos da cidade. Estão sempre prontas a ocorrer para onde e faça necessário a sua ação, quer para debelar incêndios, quer para salvar vidas humanas ou mesmo de animais em quaisquer circunstâncias. O bombeiro é um grande amigo de todos nós. Parabéns a todos os bombeiros. Notícia nacional. Trabalho escravo é ainda uma realidade no Brasil. O trabalho escravo ainda é uma violência de direitos humanos que persiste no Brasil. A sua existência foi assumida pelo governo federal perante o país e a Organização Mundial do Trabalho em 1995, o que fez com que se tornasse uma das primeiras nações do mundo a reconhecer oficialmente a escravidão contemporânea em seu território. Daquele ano até 2016, mais de 50 mil trabalhadores foram liberados de situações análogas e de escravidão em atividades econômicas nas zonas rural e urbana. Vamos acompanhar agora uma reportagem especial feita pela agência Rádio Web sobre trabalho escravo que está enraizado em cafezais mineiros. Informações com as repórteres Larissa Montovan e Janaína Oliveira. Mais de 100 anos depois da Lei Áurea, a escravidão no Brasil insiste em sobreviver. Era dor que maltratou. Somos milhares de mães, de avós, de pais que sofrem. A nossa realidade é que realmente nós conseguimos sim sair da senzala, mas sem ter para onde ir. Porque a dificuldade só aumentou. Até então nós ficávamos trancados. Hoje a senzala moderna é para que nós venha morrendo aos poucos. É o que está acontecendo. Nós estamos morrendo aos poucos. Foi emocionada que Elizabeth Vitor da Costa contou para a agência Rádio Web a história de vida. Filha e neta de trabalhadores rurais, começou a trabalhar nas lavouras de café do sul de Minas Gerais aos 8 anos de idade. Não teve estudo, não teve oportunidades, não conseguiu sair do campo. Hoje, com 49 anos, é casada, mãe de 2 filhos e continua trabalhando na zona rural. Mas esse cenário para ela não é o pior. O que mais a incomoda é o modo como foi tratada durante esses 33 anos pelos patrões. Foi em 2014, fomos trabalhar numa fazenda entre Três Corações e Carmo da Cachoeira. O ônibus atravessou vários canteiros, o ônibus foi batendo, ia cair num açude, só que uma pedra e o bambu segurou e daí o ônibus começou a pegar fogo. Mas felizmente nós conseguimos sobreviver, ficamos mais de horas esperando ajuda e quando o patrão chegou, ele não perguntou se nós estávamos machucados. Ele só olhou e falou para o motorista: infelizmente, acabou com o ônibus. Isso ainda é pouco do que acontece. Nós temos pessoas que trabalhou mais de 20 anos e só recebeu R$ 2.500 de um fundo de garantia.
Elizabeth Vitor da Costa denuncia que o trabalho análogo ao de escravo, ou seja, a submissão de pessoas a condições degradantes, está enraizado nos cafezais mineiros. Se fala muito no câncer do colo do útero e nós, empregados rurais, nós estamos morrendo aos poucos. Nossos úteros têm que ser tirados. Tenho companheira que morreu com 48 anos e ela sentava na lavoura de café em cima do saco de produto que era jogado na lavoura. Infelizmente, volto a repetir, nós empregados rurais estamos morrendo aos poucos, sem carteira assinada, sem direito algum. De acordo com um estudo da ONG Repórter Brasil, nos últimos 5 anos, 26 fazendas de café do sul de Minas estiveram envolvidas com trabalho análogo ao de escravo. Neste período, 580 trabalhadores foram resgatados dessas condições. Dovaldino da Silva é testemunha desses maus-tratos. Ele trabalha em plantações de café há 40 anos, mas só teve a carteira de trabalho assinada por 7. Até hoje enfrenta uma árdua rotina para ganhar R$10 por dia. A rotina na lavoura de café não é brincadeira, não. Eu trabalho muito. Nossa, que é domingo mesmo eu trabalhei lá, trabalho mais serviço corrido mesmo, sabe? Não é brincadeira. Aí eu ponho o café, eu ponho com a mão, sabe? E bano, sabe? Barro, bano. Eu nem que puro café, sabe? Até hoje trabalhei sem cartilha fechada, um sino, outro na sina, mas nem eu que não quero assinar. A pessoa quer ver que não assina. O coordenador de articulação dos empregados rurais, Jorge Ferreira dos Santos, que percorre os cafezais mineiros, confirma as denúncias feitas por Elizabeth e Dovaldino. É frequente a retenção de documentos pessoais de trabalhadores, a fraude generalizada nos assentos, e aí viola todos os direitos trabalhistas, onde o trabalhador assina o documento sem receber, forçado pelo patrão. É frequente o trabalhador não receber os equipamentos de proteção individual, não receber a água potável no local de trabalho, não ter banheiro no local de trabalho, não ter abrigo para refeição e para proteção do trabalhador no local de trabalho. É frequente esses trabalhadores trabalhar jornadas além das 8 horas de trabalho sem receber horas extras. É frequente os trabalhadores demorar 2, 3 horas de transporte de ida e volta para o trabalho sem receber as horas úteis. As irregularidades em fazendas de café de Minas já foram inclusive denunciadas por uma organização internacional. Em um relatório, a ONG dinamarquesa Denwatch acusou multinacionais de se beneficiarem da prática. As empresas mencionadas foram Nestlé e Jacobs Douwe Egberts, dona de marcas como Caboclo e Café do Ponto. O assunto foi também tema de audiência realizada na Câmara dos Deputados neste mês, em Brasília. Na avaliação do Procurador do Trabalho, Carlos Andrade, que participou do encontro, é certo que os maus-tratos vividos por trabalhadores nas lavouras de café são análogos aos de escravo. Nós entendemos que, na verdade, não são condições esporádicas, não são casos isolados. Na verdade, tem havido uma sistemática violação de direitos humanos na região sul de Minas Gerais, especialmente na questão do café, e essas, digamos, ocorrências que não são esporádicas precisam ser combatidas. Segundo o Código Penal brasileiro, 4 elementos caracterizam o trabalho análogo ao de escravo: condições degradantes, jornada exaustiva, trabalho forçado e servidão por dívida. Essas 4 situações podem estar juntas ou separadas para que seja configurado o trabalho escravo contemporâneo. A pena para quem comete o crime é de reclusão de 2 a 8 anos e multa, além da pena correspondente à violência. O presidente do Conselho Nacional do Café, Silas Brasileiro, reconhece as irregularidades no setor, porém aponta que não é em grande escala, como as denúncias mostram. Ele afirma ainda que os produtores dos grãos já estão empenhados para acabar com a prática. Somos totalmente favoráveis à fiscalização, isso é extraordinário, e o produtor que estiver praticando realmente esse ato, que ele seja punido com toda severidade, mas que espere efetivamente que seja julgado. E de maneira muito forte, tratativas em direção a um acordo entre cooperativas de café
exportadores e indústria para não comercialização de sacas de café provenientes de fazendas cujos produtores forem condenados por emprego de mão de obra em condições análogas ao de escravo. Acho que aí é a grande solução. Apesar da afirmação do presidente do Conselho Nacional do Café, o procurador do Trabalho, Carlos Andrade, diz que desconhece qualquer acordo tentado por parte dos produtores. Nós, pelo menos na região sul de Minas Gerais, não recebemos nenhum convite formal ou comunicação a respeito de tratativas a respeito disso. Nós temos o interesse, sim, de que as cadeias produtivas sejam o máximo transparentes e abertas para que nós saibamos quem são os vendedores e compradores e possamos identificar, obviamente, aqueles casos que precisam ser punidos e reprimidos. Outra preocupação do Ministério Público do Trabalho é com o risco de aprovação no Congresso Nacional do projeto de lei 438 de 2001. A proposta regulamenta a emenda constitucional conhecida como PEC do trabalho escravo e muda o conceito do que é trabalho análogo ao de escravo. Pelo texto, a ação criminosa só valeria para os casos de trabalho forçado e servidão por dívida, excluindo condições degradantes e jornada exaustiva previstas no Código Penal. Para o Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, a possível mudança é um retrocesso e vai dificultar o combate ao crime no país. Essa legislação é uma legislação que volta pelo menos 100 anos na história. A nossa legislação hoje sobre trabalho escravo, ela é referência para o mundo. E em razão da nossa legislação, o trabalho de combate ao trabalho escravo, ele também é referência. Nós vamos permitir que haja um retrocesso. Qual o país que a gente quer? Um país referência de boa legislação, de boas práticas, ou um país referência negativa? Desde 1995, quando o governo brasileiro reconheceu a existência de trabalho escravo, já foram resgatados mais de 50 mil trabalhadores, segundo o Ministério do Trabalho e Previdência Social. 19% deles estavam em lavouras. Minas Gerais lidera a lista de estados com maior número de resgate. Nos últimos 5 anos, foram 2.000. Nós produzimos muito para o patrão, mas os nossos benefícios nenhum. Tem muitas pessoas ali que não ficha carteira, não fazendeiro, não. O trabalho escravo de Minas Gerais, na cafeicultura, ele é comum. Ele não é um caso isolado, não é um caso específico de uma determinada fazenda. Para denunciar o trabalho escravo, procure a Procuradoria Regional do Trabalho mais próxima ou acesse o site mpt.mp.br. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Larissa Mantovan e Janaína Oliveira. Sintrascopa, o Sindicato dos Trabalhadores em Cooperativas. Trabalho infantil. Trabalhar educa se for na idade correta, afirma OIT. Desconstruindo o conceito de que trabalho na infância é positivo para o desenvolvimento da criança, a coordenadora do Programa Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil da Organização Internacional do Trabalho, OIT, Maria Cláudia Falcão, garante que trabalhar na infância não transforma uma criança em um adulto melhor. Existe uma determinada fase da vida em que não se pode ter nenhuma outra atividade que não seja o lazer e o estudar, para que a criança tenha todas as potencialidades desenvolvidas e possa entrar no mercado de trabalho de maneira decente. E ela completa: trabalhar educa se for na idade correta. No Brasil, depois dos 16 anos ou aos 14 na condição de aprendiz, Maria Cláudia deixa claro que a criança pode ajudar os pais em casa desde que seja apenas como ajuda eventual e não se transforme em responsabilidades que deveriam ser de um adulto.
A partir do momento em que essa atividade passa a ter uma carga horária específica, repetida todos os dias, que a prive de brincar, de uma convivência familiar ou, muitas vezes, de ir para a escola, isso passa a ser exploração de mão de obra, explica ela. A coordenadora lembra que o Brasil tem conseguido reduzir o trabalho infantil desde a ratificação das suas primeiras convenções da AIT sobre o tema, a Convenção 138, que trata do estabelecimento da idade mínima para admissão ao trabalho, e a Convenção 182 sobre a urgência em se eliminar as piores formas do trabalho infantil. O Brasil é reconhecido internacionalmente por suas políticas de prevenção e eliminação do trabalho infantil. Em 1992, havia mais de 8 milhões de crianças ocupadas e em 2014 eram 3,3 milhões. Isso é resultado do trabalho realizado pelo governo, trabalhadores, empregadores e sociedade civil nesse período. Notícia estadual. Governo do Estado divulga novo boletim da gripe e reforça a importância da prevenção. Informações com Léo Coelho. O novo boletim da gripe, divulgado nesta quarta-feira pela Secretaria Estadual da Saúde, confirma mais 82 casos de síndromes respiratórias agudas graves no Paraná. Desde o início do ano, o Estado já confirmou 807 casos da síndrome por influenza, quadros de gripe que se agravaram e em que foi necessária a internação do paciente. Exames laboratoriais confirmaram que o vírus H1N1 é o que está em maior circulação no Paraná neste período epidemiológico. No total de confirmações, 751 são de H1N1, ou seja, mais de 93% dos casos. A segunda regional de saúde, na região metropolitana de Curitiba, é a que mais apresentou casos no estado. De acordo com a médica e chefe do Centro de Epidemiologia da Secretaria de Estado da Saúde, Júlia Cordelini, a maneira mais eficaz para se proteger da gripe é a higiene das mãos. A gripe, ela é transmitida por contatos respiratórios, seja através da tosse, do espirro, e aí é por isso que as pessoas precisam, ao tossir, usar lenço descartável, ou se não tiver lenço, usar as mãos, mas aumentar a frequência com que lava as mãos. É preciso lavar as mãos bastante e preciso também limpar as superfícies aonde essas pessoas que estão doentes fazem contato. As superfícies e objetos que entram em contato frequente com as mãos, como mesas, teclados, maçanetas e corrimãos, devem ser limpos com álcool. Objetos de uso pessoal, como copos e talheres, não devem ser compartilhados. Também é necessário evitar ambientes fechados e com aglomeração de pessoas. Segundo Júlia Cordelini, outra orientação importante é cobrir a boca e o nariz com um lenço descartável quando for tossir ou espirrar. Quem está doente e vai preparar alimentos, lavar muito bem a mão e evitar tossir sem proteger essa boca ou esse nariz, porque a transmissão se dá por gotículas, ao tossir ou espirrar ou na forma de contato mão a mão. Foram registrados casos mais graves em 22 regionais de saúde. A lista completa está disponível em www.aem.pr.gov.br. Léo Coelho com informações da Agência de Notícias do Paraná. Vagas de emprego. Atenção, você que está desempregado e necessita entrar no mercado de trabalho. Agora no programa Momento do Trabalhador, vamos trazer as vagas de empregos disponíveis na Agência do Trabalhador em Palotina. Assistente administrativo masculino ou feminino acima de 18 anos para trabalhar com atividades administrativas. Pede-se ensino superior completo ou cursando administração, secretariado ou áreas afins e carteira de habilitação B. Assistente de vendas masculino acima de 21 anos para trabalhar e auxiliar nas vendas de materiais para construção. Pede-se experiência com vendas de materiais para construção e ensino médio completo. Atendente de unidade financeiro masculino acima de 18 anos para trabalhar com atendimento ao associado, análise de crédito, atividades administrativas e financeiras. Pede-se ensino superior completo ou cursando administração, contábeis e áreas afins e disponibilidade de trabalhar. Auxiliar administrativo masculino ou feminino acima de 18 anos para trabalhar com rotinas administrativas, arquivamento de documentos, atendimento e atividades relacionadas. Pede-se que estejam cursando ensino superior em administração, contábeis ou áreas afins e informática. Vaga exclusiva para pessoa com deficiência. Auxiliar de almoxarifado
INDAV masculino acima de 20 anos para trabalhar com controle de entrada e saída de materiais, conferência de mercadoria, atividades de almoxarifado. Pede-se ensino médio completo e que resida em Palotina. Horário de trabalho das 5h30 às 15 horas, 18 horas de segunda a sexta-feira. Eletromecânico masculino acima de 20 anos para trabalhar com manutenção de máquinas industriais e manter em pleno funcionamento o setor de incubatório. Pede-se curso técnico em eletromecânica e que resida em Palotina. Horário de trabalho das 6h30 às 14 horas e 50 minutos. Estoquista masculino acima de 18 anos para trabalhar com controle de estoque, armazenamento, carga, descarga e distribuição de mercadorias. Pede-se ensino médio completo. Horário comercial de segunda a sexta-feira. Esteticista feminina acima de 20 anos para trabalhar com procedimentos estéticos em salão de beleza. Pede-se ensino superior completo ou incompleto em estética e experiência. Marceneiro masculino acima de 20 anos para trabalhar com fabricação de móveis sob medida. Pede-se experiência como marceneiro. Mecânico de manutenção de máquinas, rebobinagem masculino acima de 18 anos para trabalhar com rebobinagem de máquinas para aviário. Pede-se experiência na área de rebobinagem. Mecânico de máquina masculino acima de 20 anos para trabalhar com manutenção de máquinas e insumos de grãos. Pede-se curso técnico completo em mecânica. Os interessados a uma vaga de trabalho devem se cadastrar na Agência do Trabalhador, localizada na Avenida Presidente Kennedy 441. O atendimento é realizado mediante a apresentação dos documentos pessoais e carteira de trabalho. Notícia Nacional. 70 milhões de crianças devem morrer antes dos 5 anos até 2030. Informações com a repórter Fernanda Wenzel. Se nada for feito, quase 70 milhões de crianças devem morrer antes de completarem 5 anos de idade até 2030. Outras 167 milhões vão estar vivendo em extrema pobreza. Os dados foram divulgados nesta terça-feira em um relatório da Unicef. Segundo o coordenador do Programa de Cidadania dos Adolescentes da Unicef Brasil, Mário Volpi, o mais chocante é a desigualdade das estatísticas. Segundo o relatório, as crianças que vivem em países da África subsaariana têm 10 vezes mais chances de morrer do que aquelas que vivem em países ricos, e 9 em cada 10 crianças que vivem na extrema pobreza estão nesta mesma região do mundo. Você precisa garantir todos os direitos para todas as crianças, e especialmente os direitos daquelas que têm mais probabilidade de serem afetadas ou pela morte antes de completar 5 anos de idade, ou pela exclusão escolar, ou até pelo casamento precoce, porque todos esses elementos, violência, exploração sexual, casamento precoce, exclusão escolar, falta de atendimento de saúde, estão relacionados ao fato dessas crianças e adolescentes viverem em famílias de extrema pobreza, em países extremamente pobres e em regiões desse país extremamente pobres. O relatório também faz uma relação direta entre a escolaridade e a pobreza. Cada ano que a criança frequenta a escola, aumenta em 10% o seu rendimento na idade adulta. Para Mário Volpi, é preciso vontade política para evitar a morte de milhões de crianças nos próximos anos. Além disso, os governos precisam priorizar as camadas mais pobres da população, tanto na formulação de políticas públicas como na redistribuição de recursos. Agência Rádio Web, com informações internacionais, Fernanda Wenzel. Sintrascopa, sempre em defesa dos trabalhadores. Fiscalização. Ministério pretende reforçar fiscalização de jornada de trabalho dos caminhoneiros. O Ministério do Trabalho quer reforçar a fiscalização da jornada de trabalho dos motoristas profissionais de transporte de cargas. O anúncio foi feito na terça-feira pelo ministro Ronaldo Nogueira durante reunião em Brasília com o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Oscar Terra, e representantes do Comando Nacional de Transportes. Vamos planejar mais ações integradas com a Polícia Rodoviária Federal, ressaltou o ministro, lembrando que o órgão participa de um grupo móvel
que fiscaliza o cumprimento da legislação. Ronaldo Nogueira ressaltou que o cumprimento da jornada é vital para a segurança nas estradas do país. A chamada Lei dos Caminhoneiros, sancionada em 2015, estabelece o trabalho diário de motoristas profissionais de até 12 horas, sendo 2 horas extras e 2 definidas em acordo coletivo. Em muitos casos, os motoristas continuam ultrapassando 16 horas de trabalho sem parar. Não se trata de falta de pontos de parada, mas de desrespeito às regras, relataram Ivair Luiz Schmidt, Fábio Luiz Roque e Cícero Teodoro, da direção dos conselhos. Exame toxicológico. Os representantes da CNT também solicitaram que o exame toxicológico para os motoristas sejam custeados pelo Sistema Único de Saúde SUS. Junto com o ministro Ronaldo, vamos conversar com o Ministério da Saúde, a quem compete analisar esse pedido, afirmou o ministro Osmar Terra. Notícia estadual. Governador Beto Richa autoriza obras de sinalização viária para 40 municípios paranaenses. Informações com o repórter Léo Coelho. Mais de 40 municípios paranaenses vão ter obras de sinalização viária para regulamentar a circulação de veículos e pedestres e aumentar a segurança da população. Nesta quarta-feira, o governador Beto Richa recebeu os prefeitos no Palácio Iguaçu, em Curitiba, e autorizou as obras executadas pelo Detran. Vão ser investidos R$6.800.000. É a 5ª fase do programa, que ao todo beneficia 318 municípios paranaenses, com investimentos de R$46 milhões em placas, faixas de pedestres e dispositivos de sinalização viária. O programa já atende 88% das cidades que ainda não têm o trânsito municipalizado, ou seja, que não estão integradas ao Sistema Nacional de Trânsito e não fazem o controle de tráfego, parada e estacionamento. Beto Richa destacou que os investimentos em sinalização contribuem com a segurança no trânsito, planejamento e a melhoria da mobilidade nas cidades paranaenses. Segundo o governador, mesmo em período de crise nacional, o governo do Paraná tem anunciado diariamente novos investimentos em todo o estado. Distribuição de recursos para dezenas de municípios para investimento em infraestrutura viária, sinalização viária desses municípios, um recurso do Detran. Então, você veja só a nossa alegria em podermos, nesse momento de crise, muitos estados atravessam, nós aqui todos os dias anunciando investimentos, recursos, boas novas, melhorias para todo o Paraná. Desde 2012, quando o programa foi lançado, 232 cidades tiveram as obras concluídas e 46 estão em andamento. A previsão é que para as 40 cidades incluídas na nova fase, os projetos tenham início até o final deste ano e as obras comecem no ano que vem. De acordo com o diretor-geral do Detran, Marcos Tradi, o departamento fornece todo o suporte técnico, além de consultoria e engenharia de trânsito aos municípios. Ele ressaltou que o município bem sinalizado dá mais segurança à população. O primeiro impacto que eu reputo como importante é porque é um projeto que é de sinalização com esse objetivo, segurança viária. Os municípios sinalizados, obviamente, indicam melhor as questões das vias públicas para os condutores e é uma atitude de respeito do condutor, respeitar a sinalização e saber que ali existem limites ou existem indicações importantes que ele deve prestar atenção como condutor. Então, segurança viária, e a intenção é de que isso possa, ao longo do tempo, gradativamente reduzir indicadores de acidentes também. O segundo ponto é a questão que diz respeito à beleza da cidade. Quer dizer, é um investimento de impacto que traz uma condição melhor, né, para a cidade, para a via pública de forma geral, e o cidadão se sente bem vendo uma cidade bem sinalizada. Na solenidade foi anunciada ainda a abertura de licitação para a construção e reforma das novas unidades das Ciretrans de Arapongas, Cambé e Medianeira. A unidade de São José dos Pinhais vai ser entregue em agosto. O investimento total do Detran vai ser de R$11.900.000. Com mais de 90 mil habitantes, a cidade de Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba, vai receber R$300 mil para a sinalização. O prefeito Márcio Wozniak disse que a sinalização de trânsito na frente das escolas e áreas de comércio é muito importante para evitar acidentes de trânsito. Essa sinalização em frente às escolas, em frente às áreas comerciais nas cidades serão muito importantes para evitar realmente que acidentes de trânsito e atropelamentos possam acontecer. A gente realmente enaltece que a segurança de trânsito é uma das coisas mais importantes hoje nas cidades. O prefeito de Rio Bonito do Iguaçu, no centro-sul do estado, Írio Onélio de Rosso, destacou que o governo do estado tem sido um grande parceiro dos municípios, principalmente nesse período de crise nacional. É muito importante, é uma obra praticamente inédita no nosso município e nós, como estamos passando por uma fase
de muita dificuldade, então nós jamais íamos conseguir com o recurso próprio do município. Então nós só temos a agradecer ao governo por dar essa contribuição com nós lá, e a população com certeza vai se sentir muito honrada em receber um benefício tão grande que é a sinalização da nossa cidade, que está precária. A cidade vai receber R$160 mil para aplicar em placas e pinturas de faixas. A lista completa com os municípios beneficiados com a assinatura do novo convênio está disponível em www.aem.pr.gov.br. Léo Coelho com informações da Agência de Notícias do Paraná. Sintrascopa, o Sindicato dos Trabalhadores em Cooperativas. Economia e Emprego. Ministério espera a melhora do emprego no segundo semestre. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, afirmou que o mercado começa a reverter a tendência de perda de postos de emprego. Apesar disso, ainda não voltou ao nível ideal. Em maio, houve contratação de 0,18% com saldo negativo de 72.615 vagas. Os dados são do Cadastro Geral de Empregos e Desempregos, CAGED, e mostram que esse rito de declínio está perdendo força. Em maio do ano passado, essas perdas haviam sido maiores de 115.559 vagas. Acredito estarmos iniciando um processo de recuperação gradativa. Começamos a reverter essa curva e podemos, no segundo semestre, ter resultado bem melhor, avaliou o ministro, ao mencionar, entre outros setores listados no cadastro agropecuário e administração pública, apresentaram resultados positivos. Comércio, indústria, serviços, em contraponto, ficaram no negativo. Nos que ficaram no azul, a agricultura gerou 43.117 postos de trabalho em maio, número mais de 4 vezes superior ao registrado em abril, quando foram abertas 8.051 vagas de trabalho. Notícia Nacional. Crise impulsiona a empresa a investir em atendimento ao cliente. Informações com Adriana Mesquita. As empresas brasileiras chegaram a perder cerca de 200 bilhões de dólares em 2015 com a migração de consumidores para a concorrência. De acordo com a pesquisa da Accenture, divulgada em abril, a perda expressiva é motivada pela insatisfação com os serviços prestados. Mas, para a diretora comercial da empresa de tecnologia Total IP, Ariane Abreu, a crise está mudando esse cenário. Quando a gente está em crise, existe um valor alto para você buscar um cliente novo. Você tem muita força de venda, você tem muito marketing, você tem que ter credibilidade, você tem que conquistar esse cliente. E as pessoas nesse momento, elas estão mais receosas de mudar de um serviço, de contratar coisas novas exatamente por causa da crise. Então, o melhor caminho é você vender novos produtos, novos serviços para o cliente que já conhece ou já comprou alguma vez o seu produto. Outro levantamento do Centro de Inteligência Padrão mostrou essa melhoria nos indicadores relacionados à estrutura do atendimento ao cliente. O resultado foi um índice de crescimento composto de 0,8%, considerando a análise histórica dos últimos 5 anos. De acordo com a Ariane, 2 estratégias merecem destaque: investimento em capacitação de pessoal e implantação de tecnologias. Então, assim, você deixa a atividade que é mais repetitiva ou muito rápida, poucas informações para o autosserviço, que são as URAs, que são o chat, que são as informações mensais, e você deixa realmente o humano trabalhar na parte que é mais complexa e atender o cliente de forma mais qualificada. A avaliação na estrutura de atendimento ao cliente teve como base 5 dimensões: central de atendimento saque, gestão do atendimento, indicadores do canal telefônico e dos canais digitais, indicadores de resolutividade e recursos humanos. Direto da Rádio ADM, Adriana Mesquita. Sintrascopa, o Sindicato dos Trabalhadores em Cooperativas. Trabalhador tem direito a intervalo entre 2 jornadas de trabalho. Todo trabalhador tem direito a intervalo de 11 horas entre a saída de um turno de trabalho e o regresso para novo período de trabalho. Esse direito está assegurado no artigo 66 da CLT. Entre 2 jornadas de trabalho haverá um período mínimo de 11 horas consecutivas para descanso. Ou seja, se um trabalhador encerrar expediente às 21 horas, só poderá voltar ao trabalho a partir das 8 horas da manhã do dia seguinte.
seguinte. Exemplo, no dia 10/2, o funcionário trabalha até às 21 horas. No dia seguinte, dia 11/2, por exemplo, inicia suas atividades às 4 horas da manhã. Este funcionário teve um descanso entre uma jornada e outra de apenas 7 horas, portanto, 4 horas a menos do que a lei determina. Essas horas não descansadas serão consideradas como horas extras. Notícia estadual. Farmácias do Paraná garantem acesso a medicamentos gratuitos. Informações com Rodrigo Arendi. Cerca de 160 mil paranaenses recebem medicamentos de alto custo e uso contínuo gratuitamente através do programa Farmácia do Paraná do Governo do Estado. Desde 2010, o número de usuários cadastrados aumentou em 50%, contemplando pacientes dos 399 municípios do Paraná. Somente no ano passado, o Paraná movimentou cerca de 781 milhões de reais na área de assistência farmacêutica, incluindo recursos para a compra de medicamentos, soros e vacinas, e o repasse de incentivos às prefeituras. Em 5 anos, o investimento ultrapassa a marca de 3 bilhões de reais. No ano passado, o volume de distribuição foi o maior da história, e chegou a 166 milhões de unidades de medicamentos, soros e vacinas. A ação atende pessoas que estão em tratamento para mais de 80 doenças e condições clínicas, como Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla, esquizofrenia, artrite, asma grave e diabetes. São ofertados ainda medicamentos para terapia pós-transplante. O governo estadual também investiu pesado na estrutura física das sedes regionais. Entre as farmácias reestruturadas está a da 2ª Regional de Saúde em Curitiba, que atende a população de 29 municípios. Com a mudança para um novo prédio no ano passado, a unidade se tornou uma das maiores farmácias públicas do país. A chefe da unidade, Kelly Gusso Braga, afirma que a melhoria no atendimento foi muito grande. Antes a farmácia, ela funcionava no subsolo da Regional de Saúde de Curitiba, tendo uma estrutura muito precária, apertada, onde não tinha espaço nem físico, tanto para os pacientes quanto para medicamento. Hoje a gente tem um andar só de estoque, uma câmara fria de 20 metros quadrados, então a gente consegue receber medicamento para 60 dias de atendimento. Isso facilitou muito, minimizou o número de faltas e a gente consegue atender melhor os pacientes. A diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica, Deise Pontaroli, afirma que a orientação profissional prestada na farmácia também contribui diretamente para a maior efetividade e segurança do tratamento. Não basta apenas distribuir o medicamento. É preciso garantir que o paciente esteja bem informado e que saiba exatamente como agir para que o seu tratamento tenha o efeito desejado. O paciente pode fazer um uso errado desse produto, além disso ele pode ter reações adversas ou mesmo ter interações medicamentosas. Isso quer dizer o quê? Esse produto pode interagir com outros medicamentos ou com alimentos. E aí você não vai ter o resultado daquele tratamento que você está propondo. Para melhorar o acesso ao medicamento, o governo do estado está descentralizando o processo de entrega. Agora, além das 22 unidades próprias da Farmácia do Paraná, o paciente pode retirar os medicamentos em farmácias municipais de 294 cidades paranaenses. Rodrigo Arendi com informações da Agência de Notícias do Paraná. Notícia Nacional. Saúde. Hipertensão pode prejudicar a saúde dos olhos e levar à cegueira. Informações com Carolina Cassola. A hipertensão arterial pode causar diversas complicações à saúde, inclusive a dos olhos, e causar, por exemplo, a oclusão da veia central da retina. A oclusão ocorre quando o ramo principal da veia responsável por drenar o sangue da retina é bloqueado e o fluxo sanguíneo interrompido. A pressão anormal nas veias da retina é um dos principais fatores que podem desencadear a doença e levar à cegueira. O médico oftalmologista e representante da Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo, André Gomes, explica os sintomas. Acordar sem enxergar, tendo manchas na frente da visão, durante o dia ele ver flashes luminosos, sangramentos que borram a visão de uma hora para outra. E geralmente isso acontece ao levantar, porque o olho durante o sono se movimenta de uma maneira muito rápida. O melhor caminho é prevenir a doença. Por isso, é importante manter um estilo de vida saudável, sem fumar, com alimentação equilibrada e prática de exercícios físicos, hábitos que podem evitar doenças crônicas. André Gomes também destaca um tratamento que tem ajudado na recuperação dos pacientes.
podem ser injetados dentro do olho. Esses medicamentos são chamados de antiangiogênicos, é um tipo de um quimioterápico, e esses medicamentos enxugam a retina, tiram o inchaço dela, facilitam a circulação do sangue novamente e minimizando a chance desses pacientes desenvolverem umas varizes no futuro que pode aparecer, que causariam sangramentos intensos dentro do olho com perda de visão. A Sociedade Brasileira de Hipertensos afirma que 33% da população tem pressão alta, que pode levar à oclusão da veia central da retina. Além disso, outros problemas crônicos, como doenças cardiovasculares, diabetes e glaucoma, também influenciam na incidência da oclusão. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola. Termina aqui a edição deste sábado do programa de rádio do Sindicato Sintrascopa, Momento do Trabalhador. Produção da assessoria de imprensa do Sintrascopa. Edição Lucas Bernardes da Silva. Apresentação Jackson Luiz. Colaboração Agência Rádio Web e Agência Estadual de Notícias. Realização Sintrascopa, Sindicato dos Trabalhadores em Cooperativas de Palotina e Região. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Você acabou de acompanhar aqui na Nova Rádio Cultura, programa Momento do Trabalhador. Informações de interesse da classe trabalhadora, especialmente aos trabalhadores em cooperativa. Obrigado pela audiência e até o próximo programa.